Bom dia, professor. O meu trabalho é sobre os novos dilemas éticos do ciberjornalismo. Para iniciar o trabalho, eu optei por mencionar primeiro as éticas do jornalismo tradicional e em que é que ele consiste. Então, o jornalismo tradicional tem como objetivo, como todo tipo de jornalismo, a informação, e uma informação verificada e que chegue de forma mais rápida até ao cidadão. Atualmente é um dos valores, por assim dizer, que se preza é a rapidez da informação e também a preservação das fontes. Também não posso deixar de mencionar a importância da publicidade também para o jornalismo, não só a nível económico, mas também a outros níveis, como vamos ver mais à frente, também esta correlação com o ciberjornalismo. Então, como já mencionei anteriormente, a rapidez da chegada da informação é um dos pontos fortes, por assim dizer, do jornalismo, em que a verificação e essa rapidez acabam por se chocar, isto é, tendo em conta que uma informação tem que chegar o mais rápido possível até ao espectador, a verificação às vezes pode ser posta um pouco em causa, tendo em conta também a velocidade da informação. Então, no ciberjornalismo, como já sabemos, passa-se na internet. Temos também outros meios de aquisição da informação. A velocidade e a rapidez da informação no ciberjornalismo é muito mais valorizada, por assim dizer, porque normalmente quando clicamos em alguma página da internet já estamos à espera que haja uma atualização prévia que acaba por não haver no jornalismo tradicional, como na televisão, como na rádio, e acabamos então por até mencionar o ciberjornalismo como um jornalismo mais rápido e mais eficaz. Para continuar aqui a mencionar a velocidade e como também no jornalismo tradicional a rapidez da informação não lá está, pode descartar também uma verificação mais correta da mesma. E também no ciberjornalismo há mais dois tópicos que podem então se tornar diferentes e também semelhantes em alguns aspectos no jornalismo tradicional. A publicidade é um deles, isto é, no jornalismo tradicional já estamos habituados à presença da publicidade, no entanto há uma distinção clara entre a publicidade e o conteúdo informativo, enquanto que no webjornalismo ou no ciberjornalismo essa distinção já não é tão visível. Com base na tese de Daniel Lima, a ética no jornalismo online, tendo em conta que ele fala sobre a ética, como é que ela envolve em vários tópicos do ciberjornalismo, como a publicidade, como as fontes de informação, a velocidade também e muitos outros tópicos, como a ética e os conteúdos antigos, também no webjornalismo, que é muito discutido atualmente. Eu optei por mencionar apenas os 3 tópicos que são baseados na tese, que eu achei que estava de facto muito interessante e falava muito bem sobre as éticas do ciberjornalismo e estes dilemas que ele está a viver neste momento. Também achei importante, e não nestes 3 tópicos, o facto da ética também se poder relacionar com artigos antigos, isto é, tendo em conta que estamos no ciberjornalismo e tudo o que é publicado nós não conseguimos às vezes filtrar o que é publicado, tendo em conta que as notícias mais antigas ou até as notícias mais partilhadas continuam na mesma a fazer parte dos sites de jornalismo, acaba por não haver uma filtração da própria informação e às vezes notícias antigas acabam por ser publicadas pelos espectadores nas suas páginas das redes sociais. Isso acaba até por, de certa forma, originar fake news, ou seja, naquele momento
Os 3 tópicos que eu mencionei como sendo cruciais e também para comparar com o ciberjornalismo foi de facto a velocidade da informação, que hoje em dia é uma coisa indispensável, até podemos ver no caso em que estamos a viver, este vírus, o Covid-19, nós necessitamos de informação constante do que é que está a acontecer para também conseguirmos precaver-nos e precaver os outros. E se não houvesse, se calhar, as informações diárias a que temos acesso e até algumas rubricas de comentários, a maior parte da população não conseguia perceber o que é que estava a acontecer, e acho que, de facto, a rapidez de informação e a organização informativa que está à volta deste assunto tem sido, de facto, o mais correto, e tendo em conta também que nós podemos ver nas páginas do web, tanto da página da TVI, da SIC, TSF, as páginas que eles têm acaba sempre por estar atualizada ao mesmo tempo que o meio tradicional, o que acaba também por ser um choque com a velocidade de informação, tanto de ciberjornalismo como no jornalismo tradicional, e acaba também por nos demonstrar como a rapidez de informação acaba por ser muito importante. A proximidade com as fontes é outro tópico que eu achei crucial, porque, como nós sabemos, no jornalismo na internet é muito mais fácil termos acesso a conteúdos, informações, vídeos que fazem parte já do nosso dia-a-dia. Por exemplo, se alguém numa rede social publicar um vídeo, esse vídeo poderá ser utilizado como notícia em qualquer meio de comunicação. E também mencionar aqui neste tópico o jornalismo cidadão, que hoje em dia já é muito falado, em que o próprio cidadão faz parte da notícia, ou seja, faz a coleta de informações, a reportagem, e aí também vemos a facilidade do ciberjornalismo, que é toda a gente pode participar, no entanto, temos que ter um pouco cuidado as fontes em que vamos buscar a informação. Depois, tendo em conta esta situação das fontes, também acabo por evidenciar que pode haver um comprometimento das mesmas, tendo em conta que qualquer jornalista pode utilizar uma rede social e retirar alguma informação que ache de facto útil ou até que seja mesmo considerado pelo próprio jornalista como interesse público ou mesmo importante para alguma notícia, e aí acaba por não haver uma proteção da própria fonte, porque apesar da fonte ter publicado nas redes sociais, não se sabe qual era o objetivo da fonte, se era chegar aos jornais ou se era apenas informar o seu leque de amigos que compõem a sua rede social. E aí acaba por de facto haver aqui uma controvérsia, porque a nível de jornalismo, nós enquanto profissionais de jornalismo e as pessoas que fazem essa partilha por algum motivo, ao qual nós não sabemos, acaba por também pôr em causa de certa forma o nosso papel, isto é, porque lá está, nós não sabemos qual é a intenção da pessoa que publica e nós estamos a usar a nossa própria rede social para retirar essa informação, e normalmente podemos não ter qualquer tipo de autorização, tendo em conta que aquilo acaba por estar público e poderá aqui gerar alguma confusão. Depois, o último tópico que também achei relevante era de facto a publicidade, que, como já referi anteriormente, no meio tradicional é uma coisa que nós conseguimos distinguir, porque nós temos um noticiário em que há um intervalo para a publicidade e acaba por voltar o noticiário. Neste caso, no meio da televisão, na rádio também isso acontece, é muito visível, e também no jornalismo impresso, em que nós temos a notícia escrita e a publicidade aparece sempre nas laterais ou até uma página dedicada à publicidade. Nós no webjornalismo não conseguimos de facto ver essa distinção. Por exemplo, menciono o que o Daniel Lima mencionou na sua tese, no jornal Notícias nós conseguimos ver a diferença entre a publicidade e a própria notícia, enquanto que, por exemplo, no Público isso não é possível. Nós andar para baixo, a publicidade normalmente acaba por nos aparecer em ecrã total e acaba por haver aqui um problema entre a distinção de conteúdo informativo e também da publicidade.
Também ele mencionou um aspecto muito importante que eu até vou referir, que é o exemplo da publicidade de um banco. Isto é, se houver uma notícia em que refira a um banco e haja uma publicidade no canto direito, ou até mesmo fazer parte da publicidade, em que acabe por falar mal ou até concordar com o próprio banco, o espectador ou a pessoa que se está a informar pode acabar por duvidar do papel jornalístico e achar que nós próprios, enquanto jornalistas, a mencionar aquele próprio banco ou até a falar mal do próprio banco, podemos estar aqui de facto também a fazer um género de publicidade a outro banco que seja do nosso interesse, ou então a apelar ao público para poder para aderir àquele banco. Para concluir mais ou menos esta situação, eu acho como solução para combater alguns dos problemas como estes três que acabei de mencionar, era algumas alterações ao código deontológico, principalmente alguns dos artigos. Por exemplo, o artigo 3º que nos menciona que o jornalista deve lutar contra as restrições e acesso às fontes de informação e tentativas de limitar a liberdade de expressão e direito de informar, acaba por concordar de facto com o ciberjornalismo, porque de facto quando nós estamos a trabalhar na internet não temos qualquer limite de acesso à informação e acaba por até estar de acordo com os objetivos do ciberjornalismo, que é informar o mais rapidamente possível. No entanto, o que pode gerar aqui alguma confusão é o facto de como é que essa informação é utilizada, se é utilizada corretamente e se é devidamente verificada, porque como nós sabemos há pessoas que colocam alguns artigos, algumas informações com o objetivo que têm algum objetivo final para a publicação destas notícias ou destas informações. Relativamente aqui ao artigo 4º e 6º, eu acabei por fazer uma correlação entre estes dois artigos do Código Deontológico, em que passo a citar em que o artigo 4º menciona que deve haver uma utilização de meios legais para obter informações, imagens ou documentos e proibir-se de abusar da boa-fé de quem quer que seja. A identificação como jornalista é a regra e outros processos de que podem justificar-se por razões incontestáveis do público. Já no artigo 6 menciona estas presentes citações: a identificação das fontes. O jornalista não deve revelar, mesmo em juízo, as suas fontes confidenciais de informação, mesmo, nem respeitar os compromissos assumidos. Então, enquanto no artigo 6º nos menciona que nós não devemos revelar as nossas fontes, se nós acabarmos por retirar alguma informação de alguma rede social, mesmo que não revelemos quem colocou, podemos de facto apagar o remetente da informação, acaba por, de certa forma, a maior parte se nós tivermos os mesmos amigos em comuns com muitos dos públicos, nós conseguimos de facto revelar a fonte sem que essa seja a nossa intenção, porque já há uma partilha daquela publicação e há sempre uma forma de chegar à partilha original da mesma. E relativamente ao artigo 4º, o facto de irem buscar as informações às redes sociais, pode haver até uma quebra no artigo na medida em que não há identificação do jornalista, em que a pessoa que retira o artigo não diz se é jornalista ou não, porque aliás nós não conseguimos ver quem é que faz o upload de alguma foto ou de algum vídeo que nós colocamos nas nossas redes sociais, e dessa forma acaba por haver aqui uma quebra de uma parte do artigo, tendo em conta que o início do artigo diz-nos que podemos de facto usar imagens e informações caso também seja de interesse público. E aí acaba por tornar a haver aqui também esta controvérsia, porque não há uma prévia identificação do jornalista, mesmo que faça parte do interesse público. Depois aqui relativamente ao artigo 9º, que nos menciona que o jornalista deve respeitar a privacidade dos cidadãos, exceto quando houver em causa o interesse público ou a conduta do indivíduo, contradiga manifestamente os valores e princípios que publicamente defende. O jornalista obriga-se, antes de recolher declarações e imagens, a atender às condições de serenidade, liberdade e responsabilidade das pessoas envolvidas. Começando pelo fim do artigo, tendo em conta que o jornalista deve, de facto, recolher as informações e ter a responsabilidade das pessoas envolvidas, nós nunca saberemos, ao retirar informações das redes sociais ou de alguma página de internet, de facto, qual é a intenção da pessoa e qual é o seu objetivo nessa mesma publicação.
E também torna-se um pouco controverso, lá está, o respeito pela privacidade dos cidadãos, na medida em que ao publicar alguma informação, nós a iremos retirar e o cidadão pode não querer ser exposto ou não querer expor a situação de forma até chegar à comunicação social. E aí acaba por haver uma certa controvérsia. E tendo em conta também a atualidade jornalística, a nossa necessidade de informação, a necessidade de rapidez e a necessidade lá está, da própria informação e de nós irmos a qualquer meio obter essa informação, acho que para resolver estes novos dilemas éticos, que eu apenas mencionei 3 que eu achei relevantes, tendo em conta que há imensos, como também acabei por mencionar o dos a ética e os artigos antigos, que acaba por também gerar aqui alguma controvérsia, achei que também poderia ser relevante. O código deontológico devia de facto ser revisto para conseguir abranger todos os tipos de jornalismo a que estamos expostos, porque acho que o código deontológico neste momento refere-se mais especificamente ao jornalismo tradicional do que propriamente ao ciberjornalismo. E é isto, professor. Obrigada.